Vamos orar? Vamos orar antes de passarmos a palavra para a irmã Ruth. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por tudo que já fizemos aqui nessa manhã. Louvamos, engrandecemos o teu nome. Agora queremos ouvir a tua voz. Fala através da tua serva, Pai. Não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir de ti. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. É um prazer ter esse privilégio, mas também eu sempre fico nervosa. Sempre. Hoje, antes, eu quero agradecer, né, a irmã Sandra, por ter me chamado. Também agradecer meu maridão. Aproveita e traz o óculos para mim, que eu esqueci na mão dele, que o neto tirou. Obrigada. Também tenho o privilégio hoje, além de papai e mamãe, que sempre estão comigo, né? Hoje está também meu filho, Marlon, que já foi membro dessa igreja, com o seu filho e a sua esposa Joyce, minha nora, né, que tem sido uma bênção na minha vida. E eu tenho que agradecer também a Marta, que é uma pessoa maravilhosa, que ela exigiu da outra vez, reclamou que eu não disse aqui que eu a amava e que ela era muito importante para mim. Então, hoje eu estou dizendo, Marta, porque eu receio até o que ela possa vir a fazer comigo se eu não falar, né? Então, eu amo muito a Marta, que, aliás, o meu filho foi pajem dela, só para vocês verem, né, como a Marta é velha. Marlon foi pajem dela, né? Hoje ela agarrou o Gael ali, e eu falei para o Gael, ela agarrava seu pai assim também, porque era assim também pequenininho, né? E aí, para vocês verem que a Marta é muito velha, né? Então, pronto, Marta, eu espero que você tenha ficado satisfeita, né, com todas as menções feitas a você. Irmãos, nós vamos hoje pensar sobre vocação, né? Eu quero que vocês, eu espero em Deus que Ele possa me fazer transmitir aquilo que Ele colocou no meu coração. O que é vocação? Você já pensou nisso? Sacerdote, vida religiosa, o que é vocação? Você é um vocacionado? O que é a vocação? A vocação a pessoa já nasce com ela, a pessoa ganha ela, a pessoa precisa buscar. O que é a vocação? O que é vocação? Como é que isso acontece? Isso está acontecendo na tua vida? Isso pode vir a acontecer? Como é que se faz se a gente quer? Como é que acontece esse fenômeno na nossa vida? Essa coisa tão incrível, tão maravilhosa. Como é que isso acontece? É maravilhoso, não é também, né? Então, você já pensou nisso? O que é vocação? E se você tem vocação? O próximo slide, porque nós vamos pensar um pouquinho em Isaías. Fala assim, responder à santidade de Deus, apesar de nossa pecaminosidade. E aí a gente vai ver, com relação a Isaías, em Isaías 6, do 1 ao 3, que diz assim: Isaías é chamado para ser profeta. Olha, ele é chamado para ser profeta. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Isaías teve essa visão, foi uma visão que ele teve. Ele não viu ali, apareceu aqui agora, como eu estou vendo ali os carros, como eu estou vendo vocês, como vocês estão me vendo. Ele teve uma visão, foi espiritual, e ele teve essa visão. Ele viu a santidade de Deus. Quando o Espírito de Deus tocou no meu coração aos 7 anos, naquele momento eu vi a santidade de Deus. Quando o Espírito de Deus tocou no teu coração, naquele momento você viu a santidade de Deus. Porque foi aquele momento que você sentiu a presença de Deus na tua vida. Foi aquele momento que você sentiu a grandiosidade de Deus. E naquele momento, quando a gente se converte, a gente fica tão
feliz que a gente quer que as outras pessoas também sintam esse amor que a gente sente. A gente quer que as outras pessoas entendam que alguma coisa maravilhosa aconteceu dentro da gente. Eu fui criada dentro de uma igreja, então não houve uma mudança na minha vida, uma mudança assim que as pessoas pudessem ver, oh, que mudança, além de eu ser criança, né? Não houve uma mudança assim de, ela agora mudou o jeito de vestir, até porque papai era terrível, nossa, tinha roupa que todo mundo podia usar e eu não. Só escondido, que às vezes, né, a gente adolescente, a gente apronta às vezes, né? Mas tinha que ser escondido e misericórdia. Teve uma vez que ele falou para mim que eu envergonhei ele com a roupa que eu estava. E não era uma roupa indecente, mas como marcava um pouco o corpo, papai pegava pesado, né? Então não é nesse sentido, mas é no sentido de como é que a gente fica por dentro. É no sentido de como é que a gente passa a ver as coisas, como é que a gente passa a se comportar em determinadas situações, como é que a gente passa a sentir determinadas coisas, como é que a gente passa a valorizar mais as relações. Porque essa coisa começa a acontecer dentro da gente. Então, naquele momento, você sentiu a presença do Espírito Santo na tua vida. E é a partir desse momento que você começa uma relação com esse Deus. É a partir desse momento que você começa a querer conhecer mais desse Deus e a querer falar para Ele aquilo que você sente. E é a partir desse momento que você vê também as coisas erradas que você faz, sim. E às vezes tem coisas que você até continua fazendo, mas quando você dá ouvido ao Espírito, você sente, não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso, não devia ter sido assim. Naquele momento que Isaías viu, isso mudou a visão dele, porque ele reconheceu o pecado dele, ele falou, ai de mim, porque os anjos que estavam diante de Deus cobriam seus rostos, os anjos que estavam diante de Deus cobriam suas bocas, e ele falou, ai de mim que tenho os lábios impuros. Aí eu fiquei pensando, será que Isaías falava palavrão? Para ele falar que tinha os lábios impuros? Será que Isaías ficava amaldiçoando as pessoas para ele dizer que tinha lábios impuros? Porque às vezes a gente pensa isso, né? Eu não bebo cerveja, eu não fumo cigarro, eu não falo palavrão, eu não amaldiçoo as pessoas, então meus lábios não são impuros. Mas a gente fala mal das pessoas às vezes. Às vezes a gente vem com palavras duras que machucam. Isso é um lábio impuro. E nós temos os lábios impuros porque muitas vezes a gente vai falando sem pensar e magoa e fere. E esses lábios impuros que a gente precisa se preocupar, eu estou falando uma coisa às vezes brincando e estou machucando. E da minha boca está saindo algo impuro, porque está afetando alguém, está machucando alguém. Então, quando Isaías viu, ele falou, miserável homem quem sou, né? E agora, né? Como posso? E meus lábios desse jeito, ainda habito no meio de pessoas também desse jeito. Porque é assim que nós habitamos, entre nós somos assim. Né? Um magoa o outro, e como é que fica? E às vezes quando eu estou magoada, eu quero magoar mais ainda. Às vezes eu quero magoar a pessoa que eu amo tanto, mas que eu quero magoar porque eu fui magoada e naquele momento eu só penso nisso. E os meus lábios são impuros porque eles machucam. Os meus lábios são impuros porque não está saindo dele aquilo que Deus quer que saia. Aqui, né, nesse momento, a equipe de louvor cantava, tocava, né? Num sacerdócio vocacional, até porque não é qualquer um que consegue cantar, e principalmente na frente de tanta gente, né? Meu óculos ficou muito embaçado, eu acho que está pior com óculos do que sem. Então, mas essas pessoas que estavam aqui tocando, essas pessoas também às vezes se magoam. Às vezes também se magoam e magoam. Dessa boca que sai o louvor, da minha boca que sai o louvor, às vezes também sai uma maldição para alguém. Nós temos os lábios impuros, mas precisamos nos preocupar em a cada dia pedir perdão a Deus e força, e quando errarmos, reconhecermos e pedirmos perdão. Porque se esperarmos ficarmos corretos, não faremos nunca nada. Se esperarmos a santificação chegar, não faremos nunca nada. E não é isso que Deus quer de nós. Da mesma forma que Isaías reconheceu ali que ele era um homem de lábios impuros, nós precisamos reconhecer que somos sim
mas precisamos reconhecer que há um sacerdócio na nossa vida. Porque quando Deus tocou no meu coração, quando Ele tocou no teu coração, nesse momento Ele nos deu vocações. Agora, para quê? Não sei. Porque cada um vai saber conversando com Deus, porque isso é algo íntimo. Da mesma forma ali que Ele colocou você, que Ele fez você, colocou a sua alma dentro de você, dentro da barriguinha da sua mãe, naquele momento único com você e Ele, era só você e Ele, assim vai ser também quando Ele te chamar, só você e Ele, independente de pessoas à sua volta, vai ser só você e Ele, assim também é com relação à sua vocação, é só você e Ele, é na sua conversa com Ele, é no seu dia a dia com Ele, é quando você lê a Bíblia, quando você ora, que você se abre, que você fala para Ele o que você sente, o que você pensa, e Ele vai colocando ideias na sua mente, Ele vai colocando situações na sua mente, Ele vai colocando para você coisas que você poderia fazer, e você pensa, como assim? Não tem como. E foi assim que aconteceu também com Isaías. O próximo slide, ele fala assim: aceitar o chamado apesar da insegurança. E aí a gente vai ver em Isaías 6, versículo 5, está escrito assim. Deixa eu achar aqui que o versículo é pequeno e os olhos embaralharam um pouquinho agora. Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Como assim? Eu vi esse Deus tão poderoso. Agora eu estou inseguro por causa dos meus pecados. Quando a gente vê as nossas limitações, vem a insegurança. E agora? Agora eu estou inseguro. Eu não vou conseguir. Agora eu não tenho condições. Isaías viu que ele não tinha condições. Porque o chamado que Deus deu para Isaías era um chamado muito duro para aquela época. O chamado de falar para aquela nação que Deus amava tanto, que eles seriam todos, ninguém ia ficar ali na terra, todos seriam exilados, os que ficassem morreriam. Era uma missão terrível, a missão que Isaías tinha. Então, como assim? Como assim? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou aceitar isso? O que eu vou fazer? Vou fazer de que jeito? E se eu não conseguir? O que vão fazer comigo? E se eu não conseguir? Mas hoje, gente, olha que alívio, né? Nós não precisamos falar isso para as pessoas. Hoje ainda está pior. Hoje a gente tem que se preocupar com o que a gente fala na internet. Porque é um lugar, nossa, que espaço agora de agressão. Muito obrigada, meu irmão. Que espaço agora de agressão. Que vergonha. Que vergonha que muito obrigada. Que vergonha que muitos dos nossos irmãos estão fazendo, e pode ser até que um de nós já tenha feito, de ficar agredindo pessoas verbalmente na internet. É uma coisa assim terrível. Ao invés de nós sermos aqueles que vão transmitir o amor, porque é a essência de Deus que está em nós, ao invés disso somos aqueles que destilam o ódio. É como se assim, que o ímpio morra, que o ímpio pereça. Só que se fosse assim, antes de sermos salvos, também que nós nos dessemos mal, também que nós perecêssemos. Então, olha, isso realmente o que Deus quer? Quando Deus fala que Ele ama o mundo de tal maneira que Ele enviou o Filho para mim, enviou o Filho para você, enviou o Filho para todas as pessoas. Ele só quer que a gente deixe esse amor entrar dentro dele. Ele só quer isso, e para isso, aí a gente vai lá em Abraão, quando ele escolhe Abraão para fazer dele uma grande nação, é para que o mundo visse o poder e o amor e o cuidado que Deus tinha. Porque, olha, vale a pena servir a esse Deus, porque servindo a esse Deus eu tenho alguém que cuida de mim. Servindo a esse Deus eu tenho alguém que me orienta, alguém que me guia. Eu tenho cuidado, não é um Deus que quer só sacrifícios, é um Deus que cuida. É um Deus que ama. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que se eu falasse, fala aí em algum momento, tem muitos. E se a gente pedisse para 3 pessoas falarem, a gente ia levar todo o tempo e não íamos conseguir. Porque eu sei de muita gente aqui que tem muitas bênçãos para contar.
E eu sei que Deus, ele abençoa a todos, porque ele quer que todos vejam o quanto ele ama. Então, naquele momento que Isaías, ele aceita o chamado, ele aceita com insegurança. Ele não estava seguro de que ia dar certo. Ele não estava seguro. E é assim para mim, é assim para você também. Quando a gente aceita o desafio, a gente não tem segurança. A gente não tem segurança. Vai dar certo? Não, pode ir que vai dar tudo certo. Está tudo garantido. Não está. Não tem garantia nenhuma. E é proposital que não haja garantia. Por quê? O próximo slide diz para a gente: estar disponível para a missão mesmo em diferentes esferas de atuação. Precisamos sim ter medo. Precisamos sim ter medo. Precisamos sim nos sentirmos inseguros. Porque é aí que buscamos dependência em Deus. Porque se for algo que a gente se sinta seguro, não vai ter dependência de Deus. Vou depender de Deus para quê? Se eu me sinto segura quanto a isso. Para quê que eu vou buscar dependência de Deus? Por que eu vou ficar clamando a Ele, por favor, Senhor, tenha misericórdia, esteja comigo em cada momento. Por favor, Senhor, guia-me. Por favor, Senhor, o que eu faço agora? Por favor, Senhor. Senhor, fala. Senhor, me faz sentir, me faz ouvir, me faz entender se eu sei tudo. Então, precisa ter o medo, precisa ter a insegurança, sim, para poder ter a dependência. Deus tem uma vocação para você. E só você sabe qual é. Aí nós poderíamos falar assim, eu estou vendo um monte de gente de cabeça branca, inclusive eu, que com todo orgulho agora exibo as minhas madeixas brancas, né? E aí poderíamos dizer, né, essa semana eu conversei com o papai, falando com ele, né, sobre a importância dele na minha vida e na vida de um monte de gente. E eu garanto, eu tenho certeza pela palavra de Deus, que quando você não for mais útil nesse mundo, você vai embora. Eu tenho certeza pela palavra de Deus, que quando você não for mais útil, você vai embora. Porque Deus quer você. Ele só deixa você aqui, não é porque assim, você não presta, mas não. É porque Deus te ama tanto. Ele te ama tanto que Ele quer você com Ele. Mas, enquanto alguém ainda precisa de você aqui, Ele deixa você aqui. Alguém precisa do teu amor. Alguém precisa do teu testemunho. Alguém precisa de você. Você está aqui porque você é um vocacionado para transmitir a essência de Deus. Eu não sei para quem, eu não sei em que lugar, porque é íntimo, é entre você e Deus, mas eu sei, eu posso garantir para você pela palavra de Deus, que se você está aqui ainda, é porque alguém precisa de você. Precisa sentir a essência de Deus, que é esse amor muito diferente, muito especial, precisa sentir através de você. E é por isso que você está aqui. E a insegurança de Isaías causou nele a dependência de Deus, da mesma forma que nós precisamos ter. O próximo slide fala assim: ter persistência mesmo em tempos de oposição. E aí a gente lê em Isaías, aí vamos lá para o Isaías 50, 17. Perdão, Isaías 57. Isaías 50, versículo 7, que nos diz assim: mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhada. Olha, nunca teve uma época em que as pessoas pudessem tanto sentir vergonha de ser cristãos. Nunca houve uma época para que isso acontecesse, porque nós temos um monte de cristãos na bancada evangélica que tem hora que tem umas palavras tão duras, como se nós não precisássemos amar, que eu fico abismada. O que está acontecendo? E esse amor que a gente tinha que transmitir, que era para realmente a gente ter uma bancada lá para falar do amor de um Deus, porque quando Deus pesava na Bíblia, as histórias que ele vinha e pesava era contra o povo dele, para poder, era como se ele corrigisse, igual os pais, que tem hora que batem. Às vezes eu saio de perto, né? Ah, gente, quando os pais batem nos filhos, os avós sofrem, né?
Como é duro pra gente, né? A gente sabe que não precisava disso. Eles às vezes mandam uns memes pra mim de assim, né? Minha mãe no nosso tempo, pá, vou te arrebentar, não sei o quê. E agora não faz isso com o menino, vai traumatizar, que isso, né? Mas é porque realmente pra gente, né? Assim, não precisava. Né? Puxa vida, coitadinho. Mas os pais, quando estão criando, educando, sabem que precisam educar, que precisam impor limites. E o nosso Deus, Ele nos ama tanto que Ele tem que nos impor limites. Ele ama, Ele cuida, Ele guia, Ele orienta, mas Ele sabe que se a gente continuar por ali, a gente vai cair num buraco muito pior. E aí Ele vem e castiga. Não, está se perdendo. E era o que estava acontecendo com o povo na época de Isaías. O povo estava se perdendo e é o que está acontecendo agora também. E aí, nesse momento, Deus vem e Ele precisa nos castigar. E quando Deus pegava pesado, era com o povo dele. Quando Deus pega muito pesado com a gente também. Porque, ei, peraí, não se deixe perder. Eu me lembro que se falava muito sobre filho de crente, né? E agora mesmo que a gente realmente está vendo, gente, por mais que tenha sido criado dentro da igreja, o diabo quer acabar com a tua vida. Se você não foi criado dentro da igreja, ele quer acabar com a tua vida, ele quer acabar com a vida de todo mundo. O que ele quer mesmo é que ninguém queira esse Deus. O que ele quer é isso, que ninguém queira olhar para esse Deus. E ele está de olho em todo mundo, ele está de olho naquele que vem, que nunca entrou, que nunca quis. Ele está de olho nele, mas ele está de olho naquele que foi criado aqui, nasceu aqui, desde o ventre materno, ele está de olho em todos. Até o momento que a gente toma uma decisão real de servir a esse Deus. E servir a um Deus de amor é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque não é uma servidão de escravidão. Não é aquela servidão de que eu tenho que fazer igual no tempo da escravidão, que se não fizesse ia para o tronco e sofria, era só sofrimento, só as piores coisas. Não, é uma servidão com amor. É a servidão que o servo senta à mesa do Senhor, porque é assim que Deus faz conosco. É uma servidão que vale a pena, mas não é fácil. A galerinha da faculdade, nossa, eu estou fazendo uma outra agora, né? É muito legal, eu com esses cabelos brancos lá, né? Um bando de jovens, né? E eu lá coroa no meio deles, né? E é interessante as coisas que a gente escuta para contradizer a palavra de Deus. Olha, quantas coisas a gente escuta para contradizer a palavra de Deus. Se nós não estivermos firmes na palavra, a gente se desvia. Porque a gente começa a acreditar. E sabe o que é incrível? Todos os livros, vocês que estão na faculdade, que ainda irão, todos os livros que vocês estão estudando lá, foram escritos por homens. E detalhe, você está estudando sobre uma tese que tem um outro livro com uma tese diferente. Olha que coisa, né? Mas é claro que o teu professor, ele escolhe uma tese e ele vai mostrar aquela tese. E depois você pode descobrir que tem uma outra tese. E aí? Qual é a tese realmente que é? Né? Ele comprovou com um trabalho de campo que ele fez, mas que ele buscou coisas para comprovar a ideia dele. Ele buscou e aí ele conseguiu comprovar, porque ele só foi onde tinha a ideia dele. E aí ele consegue comprovar. A gente precisa colocar nas respostas que os professores querem, segundo fulano de tal é isso, porém, nós não podemos deixar abalar a verdade de Deus na nossa vida, porque esse livro aqui foi escrito, muito antes. E tudo que se estuda a nível de arqueologia só comprova as evidências de que o que está aqui é real. Procurem estudos arqueológicos que vocês vão ver que o que está aqui é real. Não tem como contradizer. Aí vem outras ideias de que pode ter sido... mas pode ter acontecido isso. Pode. Mas Deus tem controle sobre tudo. Então, independente de como foi, quem fez foi Ele. Porque é Ele que permite que a doença chegue. É Ele que permite que um vá e o outro não vá. Tudo está no controle dEle. Tudo está no controle dEle. Porque o diabo, ele está aqui, tem muito poder, mas ele está preso nas mãos de Deus, acorrentado, e ele só vai onde Deus permite que ele vá. Onde Deus não permite, ele não vai. O próximo slide, ele fala sobre proclamar a palavra de Deus sem negociar. Proclamar.
Isaías 40, versículo 8. Nos diz o seguinte: a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Existe muito antes de você ter vindo a esse mundo, de eu ter vindo a esse mundo, dessa galera aí que está escrevendo várias teses, ter vindo nesse mundo. Existe, é o livro mais antigo do mundo. É o livro mais antigo do mundo. E não muda, as verdades que está aqui não mudam. Elas continuam sendo verdades até hoje. Então, essa palavra não muda. E nós vamos embora e vai continuar. Essa palavra não muda. Eu vou embora e essa palavra vai continuar. E proclamar essa palavra sem negociar, porque o que está escrito aqui não é mentira. Agora, tem muitas informações, tem muitas novidades sempre, né? Muitas informações a gente escuta por vários lugares. Novidades a gente tem a cada dia, a gente está vendo novidades aí acontecendo. O Rio de Janeiro, provavelmente, daqui a 100 anos, ele pode estar sendo inundado pelo mar. Outras cidades também, devido ao clima. Muita coisa, muita novidade vem chegando, né? O Covid, que, gente, foi uma coisa assim terrível. Nunca imaginei passar pelo que passei, né? Nós nunca imaginamos que a igreja ia fechar, né? E a gente ia ter que cultuar pela internet. Nunca ninguém imaginou. Novidades vão continuar acontecendo. Novidades vão continuar acontecendo. Por isso precisamos proclamar a palavra de Deus sem negociar. Mas o próximo slide, ele diz assim para a gente: para o que somos vocacionados? Para o que somos vocacionados? E aí, Isaías 6:8, ele vai dizer assim para a gente: em seguida ouviu o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Por que você foi vocacionado? Não sei, porque quando aconteceu com Isaías, foi só entre ele e Deus. Ele ouviu e ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. E nesse momento, Deus está falando para você: quem que eu vou mandar fazer isso? Quem que eu vou mandar fazer? Quem que eu vou mandar para lá? Quem que eu vou mandar para lá? E você pode estar pensando: isso não é para mim. Mas ele está falando que é para você sim. Só que você tem que dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Você vai ter medo? Que bom. Você vai se sentir inseguro? Sinta-se. Porque é assim que você vai ficar dependente de Deus. Veja na palavra que Ele vai falar com você o que Ele quer. Fale com Ele, converse sobre seus medos, que Ele vai mostrar para você, que Ele vai estar com você em cada momento. Marcos 12, de 30 a 34, fala para a gente. Marcos 12... de 30 a 34. De 30 a 34 diz assim: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Não existe outro mais importante do que esses outros dois. O próximo slide, que é o último, ele tem o versículo que eu acabei de ler, dizendo: Jesus disse. Para a gente saber que lá Deus falou com o profeta Isaías. Aqui Jesus está falando para todos nós: ame o Senhor. Irmãos, esse versículo é um versículo que todas as vezes eu acho que Deus quer que a gente anuncie a cada momento, em todo momento, não deixar de falar: ame. Gente, mas não deveria ser fácil amar? Mas não é, porque a cada momento nós temos coisas, falam muito agora de atravessamento, né? Nós temos muitos atravessamentos para poder atrapalhar a nossa essência de amar. Amar como Cristo amou. Esse amor, ele é muito difícil. Mas o mandamento de Jesus é esse: ame o Senhor seu Deus com todo o coração. Olha, amar com todo o coração.
Amar com todo o coração, sentir, querer sentir a presença dele na tua vida. Querer sentir com toda a tua alma. Você procurar buscar qual é o desejo de Deus para o teu coração, para a tua vida, independente do lugar que você estiver. E com a tua mente, não permitir que você se deixe atravessar por qualquer situação que aconteça, mas que a sua fé, ela seja racional. Avalie todas as coisas que falam e aquilo que a palavra de Deus diz, e se tem dúvida, procure confirmações, porque hoje nós temos, antigamente não tinha. A gente só tinha que ter fé sem nem avaliar. Hoje a gente pode ter uma fé racional. Da mesma forma que estão tacando tantas coisas na nossa mente, mas nós também podemos, porque Deus é assim e Ele permite que a gente também consiga buscar confirmações também. E com todas as tuas forças. O segundo é: ame aos outros como a ti mesmo. Ame-se. Ame-se, ame-se. Você precisa se amar. Você precisa entender que você é muito importante. Você precisa entender que você tem um valor enorme para Deus. Você precisa entender que você é único. Eu estou vendo um monte de pessoas aqui, até irmãos, né? Os filhos do pastor, como são diferentes. Ué, mas são filhos do mesmo homem e da mesma mulher. Como é que pode ser tão diferentes? E com certeza na personalidade também. Como é que Deus pode ser assim tão criativo? Vocês já pararam para perceber que até os gêmeos idênticos têm coisas muito diferentes neles, que os pais percebem? Às vezes a gente não, mas os pais percebem, porque Deus é muito criativo. Deus é muito criativo e Ele fez você de uma forma única. Não existe um outro ser igual a você, porque você é muito precioso para Deus. Nunca permita que ninguém minta sobre isso para você. Você é a essência de Deus. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Você é muito precioso para Deus. Mas a pessoa que está do teu lado também é. A pessoa que você convive no trabalho também é. A pessoa que você convive dentro de casa também é. Tem uma fala do pastor Cláudio Duarte que eu amo, que ele fala assim, quando ele vai reclamar da esposa dele para Deus, mas ele lembra, e eu estou conversando com o meu pai, mas também com o meu sogro, porque ele também é pai dela. Quando você está com alguém que você vai reclamar dessa pessoa, essa pessoa também é filha desse Deus. Então você vai ter que se preocupar realmente que essa pessoa é amada também igual a você. Essa pessoa tem um valor precioso igual a você. Então, como entender a nossa vocação? Tendo uma ligação com esse Deus. Amando a Ele acima de todas as coisas, com todas as nossas forças. E amando as pessoas à nossa volta. E aí Ele vai dizer para você, qual é a sua vocação? Ele vai dizer para você, para onde Ele quer que você vá. O que você vai fazer, de que forma você vai fazer. E tenha medo sim, tenha insegurança sim, para criar essa dependência. Porque aí, com certeza, você vai fazer como Isaías no final. Você vai cumprir o chamado de Deus na sua vida. Que Deus possa nos abençoar.